Oi, estudante! Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o sinônimo, antônimo, a polissemia e a paráfrase. A parte da gramática que trabalha esses elementos é chamada de semântica. Então, hoje, ao final dessa aula, você vai saber o que é a semântica, o que estuda na semântica, o que é um antônimo, um sinônimo, a polissemia e o que é parafrasear. Aí você vai falar: nossa, professora, mas eu já estudo sinônimo e antônimo a vida inteira. É isso mesmo, né? Lá a tia, a nossa primeira professora, nos ensinou o que é sinônimo, o que é antônimo. Só porque hoje nós vamos ver o sinônimo dentro do contexto. Como usar o sinônimo, qual é o objetivo, né? Então, como eu já falei, a semântica, ela estuda a significação e a interpretação da palavra, da expressão dentro de um contexto. Então, é aquela palavra, é o sentido daquela palavra, a interpretação daquela palavra dentro de um texto. Então, sinônimo são palavras parecidas, nunca igual. Elas são parecidas, não existe uma palavra igual à outra. Existe com sentido parecido com a outra. Então, nós temos andar e caminhar, usar e utilizar, fraco e frágil, léxico e palavras, defeito e imperfeição, casa, residência, lar e moradia. Então, mas muitas vezes, quando você está escrevendo, quando você olha no dicionário ou na internet o que é sinônimo ou um sinônimo de uma palavra, lá vem vários sinônimos. Então, você precisa ver qual daquelas palavras fica melhor naquela frase, naquele texto que você está escrevendo, tá? Então, quando você fala comprei um novo lar ou comprei uma nova casa, qual que a harmonia da frase, em qual das duas frases aqui tá melhor? É lar ou casa? Você falar comprei um novo lar ou comprei uma nova casa? Geralmente nós falamos comprei uma nova casa, mesmo lar e casa sendo sinônimas, palavras sinônimas. Então, por isso precisa de prestar atenção no contexto. Presta atenção aqui, um dos objetivos principais de um sinônimo. Quando eu devo usar um sinônimo e por que é importante? Na hora que você está escrevendo a sua redação. Lá na redação do Enem ou de qualquer outro concurso, é importantíssimo, porque a repetição de palavras mostra que o seu vocabulário está pobre. Então, você vai perder pontos e você pode estar usando essa substituição usando o sinônimo. Presta atenção. O aluno afirmou que aquela prova foi uma das mais difíceis que já fez na vida. O aluno estava exausto ao final do dia, mas parecia esperançoso, assim como os demais alunos. Olha só que nesse parágrafo eu repeti 3 vezes a palavra aluno. Agora, olha embaixo o que eu fiz. O aluno afirmou que aquela prova foi uma das mais difíceis que já fez na vida. O estudante estava exausto ao final do dia, mas parecia esperançoso, assim como os demais. Olha o que eu fiz. Colocou o primeiro aluno, na segunda oração, aluno foi substituído pelo sinônimo estudante e o último aqui, que era os demais, ficou subentendido. Então, esse último parágrafo, ele ficou muito mais harmonioso, né? Isso aqui ele tem coesão. Eu usei o sinônimo para fazer essa substituição e evitar repetição. Às vezes, você está lá escrevendo um texto e precisa de um sinônimo, mas você não encontra. Você está repetindo muito uma palavra e quer um sinônimo, mas você não encontra um sinônimo que encaixa, um sinônimo que fica bem naquele lugar, naquele texto. Então, quando você não encontrar, é melhor não colocar.
é melhor você trocar, né? Colocar um pronome ou usar uma pontuação diferente, né? Mas não colocar palavras que não fiquem bem naquele contexto, naquele lugar. Tá, nós já falamos de sinônimo, que são palavras parecidas umas com as outras. Agora nós vamos ver o que é antônimo. Olha só, o que você faz na vida? Sou Robin Hood. Roubo dos ricos e dou para os pobres. Se dá tudo para os pobres, você vive de quê? Tiro 20% de comissão. Um segundinho aí para você olhar quais as palavras que são antônimos. Uma é antônimo da outra. Olha só. Então, o que é antônimo? Sinônimo, parecidas. Antônimo, contrário, oposição. E as palavras que indicam isso aqui são as palavras ricos e pobres, que está na terceira fala, né? Roubo dos ricos e dou para os pobres. Rico, contrário de pobre. Então, indica oposição, antônimo. Eu tenho aqui claro e escuro, triste e feliz, bom e mal. Qual é o oposto? O antônimo de mal com U, bom. De mal com L, bem. Então, isso não pode esquecer também, porque não pode errar, né? Ausência e presença. Então, antônimos, oposição, né? São palavras com significado, com sentido contrário. Agora, nós temos uma função da linguagem que também trabalha com a oposição, com a palavra que significa contrário. Lembra qual é? Então, olha só, antônimo, anti, oposto, antítese. Antítese é a figura de linguagem que assemelha, né, com a oposição com sentido contrário. Então, agora vamos ver alguns exemplos, né, para fixar, para ver se aprendeu direitinho. A noite contém um silêncio que não existe durante o dia. Antônimo aqui é o quê? Noite e dia. Noite é o contrário de dia. O cartão estava ativo ontem, mas hoje consta como inativo. Então, aqui eu tenho ativo e tenho inativo. Então, aqui vocês viram ativo, o antônimo de ativo foi dado com o prefixo in, né? E ali, noite e dia. Olha só agora um outro exemplo muito importante para quando usar o antônimo e o sinônimo e o antônimo. Então, presta atenção. Aqui, ela disse que não estava feliz trabalhando na empresa e que, por não estar mais feliz, decidiu pedir demissão. Agora, ela diz estar bem mais feliz do que era antes. O que aconteceu aqui? Eu usei a palavra feliz 3 vezes. Só que lá na primeira oração está não estava feliz. Por não estar mais feliz e bem mais feliz. Então, quando eu falo não estava feliz, é a mesma coisa de infeliz, não é? Não estava feliz é o contrário de feliz. Então, para esse texto não ficar com a palavra feliz repetindo 3 vezes, olha só como ele vai ficar mais harmonioso. Ela disse que estava descontente trabalhando na empresa e que, por estar insatisfeita, decidiu pedir demissão. Agora ela diz estar bem mais feliz do que antes. O que eu fiz aqui? Eu substituí não estava feliz por descontente. Então, descontente é uma palavra parecida com o mesmo sentido de não estava feliz. Depois eu coloquei estar insatisfeita no lugar de não estar mais feliz. E usei feliz só na última. Então, você viu o que eu usei aqui? Qual recurso eu usei para deixar o meu parágrafo coeso, mais harmonioso? Então, esse é um dos objetivos do sinônimo e do antônimo. É saber usar as palavras certas no lugar certo.
Ok? Entendido? Agora, então, sempre quando for lá, assim, eu quero colocar essa palavra. Qual é o sinônimo? Olhou, tem vários sinônimos, mas qual é o sentido do meu texto? E se puder, leia seu texto, leia e, se possível, leia em voz alta, porque você vai ver se aquela palavra, se o sentido daquela palavra que você colocou está harmonioso, está com o mesmo sentido que você quer na sua redação. Então, agora nós vamos ver o que é parafrasear, o que é uma paráfrase, que também é trabalhada na semântica. Então, a semântica trabalha sentidos, significados. Então, parafrasear um trecho ou um texto, uma expressão, é o mesmo que você dizer a mesma coisa com palavras diferentes. Então, você tem um texto original, você vai falar tudo que tem naquele texto, mas usando palavras diferentes. E para isso você tem que ter conhecimento. Para você substituir uma palavra de um texto para outra com o mesmo sentido, você precisa conhecer, né? Então agora, olha aqui, quando eu falo paráfrase reprodutiva, isso quer dizer que eu tenho um texto original e eu não posso expandir e nem tirar nada daquele texto. Eu tenho que contar tudo que está naquele texto com outras palavras. Isto é parafrasear. Então, olha o exemplo. Quando uma mulher cruzava a rua, foi atropelada por um carro. O motorista fugiu e não prestou socorro. Porém, algumas pessoas conseguiram anotar a placa. A vítima foi levada ao hospital mais próximo e os médicos disseram que sua condição é estável. Esse é o texto original. Agora, presta atenção na paráfrase. Na paráfrase tem que ter todas essas informações ditas com outras palavras. Ao cruzar a rua, um carro atropelou uma mulher. A placa foi anotada por testemunhas no local. O motorista ignorou o acidente que causou e fugiu. Um hospital nas proximidades recebeu a vítima e os médicos falaram que seu quadro é estável. Notou? Então aqui foi reproduzido, contou, tem todas as informações usando outras palavras. Mudou o sentido? Não, porque na paráfrase o sentido continua o mesmo. Mas eu tenho também a paráfrase criativa. E a palavra criativa, criatividade, é o quê? Eu posso colocar algo a mais, eu posso expandir. Mas o tema do texto original eu não posso mudar, ok? Então, olha aqui um exemplo, o texto original é de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Todos nós conhecemos, né? Então, aqui é o texto original. Só que Carlos Drummond de Andrade fez uma paráfrase em cima desse estrofe. Olha só. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? E olha, a canção é essa que está aqui, original. Eu tão esquecido de minha terra, ai terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então, o tema continuou o mesmo, mas ele expandiu, né? Ele colocou outras palavras sem mudar o foco, sem mudar o tema. Então, aqui ele usou uma paráfrase criativa. Então, as principais características da paráfrase são: apresenta o mesmo encadeamento temático do texto original, que não pode mudar, né? A utilização de vocábulos e estilo distinto do material fonte. Não há comentários, porque a paráfrase não pode ter críticas, ironia, tá? Humor, não tem humor. É contar aquele texto do mesmo jeito, usando só outras palavras sinônimas. Pode ocorrer o uso de expressões como isto é, ou seja. Isto é parafrasear. Olha só paráfrases de alguns provérbios. Antes com fome do que cheio de comida insípida. É uma paráfrase de antes só do que mal acompanhado. Político que promete não cumpre. É paráfrase de cachorro que late não morde. De depósito em depósito, a conta fica cheia de dinheiro.
É paráfrase de grão em grão, a galinha enche o papo. De professora, enfermeira, toda mãe tem um pouco. É paráfrase de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. A professora ajuda quem muito estuda. É paráfrase de Deus ajuda quem cedo madruga. Então, tem os provérbios originais e onde nós usamos, né? O sentido é o mesmo, mas com outras palavras. Então, nós já vimos o que é sinônimos, antônimos, o que é parafrasear e agora nós vamos ver um pouquinho o que é polissemia. E o nosso vocabulário, ele é rico, né? E olha só, eu posso usar a palavra cabo pode ser posto militar, né? De soldado, ele foi promovido, ele virou cabo. Mas também pode ser acidente geográfico, como pode ser cabo da vassoura ou cabo da faca. Então, depende do contexto. Eu tenho manga, a manga de uma roupa, ou eu tenho manga, fruta. Então, se falar assim, o que é manga? Eu preciso saber em qual contexto, né? Para ver qual o sentido, qual o significado da palavra. Então, isso é polissemia. E olha o exemplo. A letra da música de Chico Buarque é incrível. Aqui, letra significa música, canção. Nessa outra frase tem, a letra daquele aluno é inteligível. Significa música ou canção? Não, aquela significa caligrafia daquele aluno. E olha só, meu nome começa com a letra D. Aqui é caligrafia? Não, é a letra do alfabeto. Então, dependendo do contexto, é o sentido. Exemplo 2. A praia parecia um formigueiro no sábado. Quando eu falo que a praia parecia um formigueiro, eu estou falando que está lotado de gente, que tem uma multidão, né? Mas quando eu falo, o paciente queixou-se ao médico do formigueiro nas mãos, aí é uma multidão? Não, aí pode ser uma coceira, né? E quando eu falo, foi todo picado logo depois de pisar num formigueiro, aí eu estou falando de toca de formigas, né? Então, aqui eu tenho outro exemplo, quando eu falo, hidrate as suas mãos. Mãos, parte do corpo. Hidratar, passar creme. Quando eu falo, ele abriu mão dos seus direitos. Quando eu falo, ele abriu mão dos seus direitos, eu estou falando que ele abriu a mão? Não, ele desistiu. Então, aí é um outro contexto. Quando eu falo gato da vizinha, vive importunando os vizinhos. É o gato animal. Mas eu também posso falar, um morador daquela residência fez um gato na fiação elétrica. A gente não escuta muito falando assim, esse gato fez um gato animal? Não, puxou um fio da CEMIG que não deveria ter puxado. Isso é fazer um gato, né? Então, isso é polissemia. Olha só que legal essa aqui. Preciso do meu barco consertado hoje à tarde. Aí ele fala, dê uma cantada no dono da oficina. Ele fala, certo. Aí ele chega lá, olá, hoje é festa lá no meu AP. O que ele entendeu? Que dar uma cantada era cantar. E nesse contexto aqui, não. Dar uma cantada é ir lá, chorar, pedir o dono da oficina para consertar o barco. Entendeu? Então a palavra depende do contexto para saber o sentido dela. Então, aqui eu deixei várias outras atividades. Aqui tem uma atividade que caiu no Enem, ótima, que aqui tem rede social. Aí ele fala, rede social aqui em casa é outra coisa. E tem a família inteira deitada numa rede. O que significa isso aqui, tá? Então, leia, né? Tem todas as questões aqui. Leia direitinho, faça. Voltem lá nas nossas aulas, né? E quando você lê e relê, volta, vai lá no seu livro didático. Eu não canso de falar, você só aprende fazendo, né? Não adianta falar aqui e se você não colocar em prática, se você não olhar o dicionário todas as vezes que você tiver uma dúvida, você não vai aprender sinônimos, não vai enriquecer o seu vocabulário, tá? Então, tem esses exercícios aqui. Aqui tem outro que caiu lá da FUVEST, tá? Então, é isto aí.
Muito obrigada. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, que você continue estudando e aproveitando o seu tempo aí em casa. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.